ela já existe e, de toda forma, ela existe como polêmica dentro do Mas será projeto. que não tem uma questão prática? Porque, por exemplo, a imunidade parlamentar permite que qualquer deputado suba lá na tribuna da Câmara e fale o que quiser, Na tribuna. literalmente o que quiser. Se um deputado ele escrever qualquer coisa numa rede social e puder ser moderado, moderado o que quer dizer? Ser excluído, ser suspenso, ter seu posto retirado. Isso é uma quebra do princípio da imunidade parlamentar. Pode ser alegado que é uma quebra, né? Pode ser, mas a imunidade já existe. Eles podem alegar isso sem isso estar na lei. Essa que é a grande questão, Entendi. entendeu? Na verdade, Agora, há quem queira colocar isso na lei para reforçar a imunidade e impedir a moderação de eu conteúdo acho já que abre parlamentar. possibilidade para toda sorte de interpretações, Breno. Por isso que é ruim esse artigo estar lá. O fato é que essa imunidade já existe. Ela estar ou não na lei, ela pode ser usada por qualquer parlamentar para que ele diga que ele não pode ser moderado. Então, isso já existe. O fato é que as pessoas já estão sendo alvo de moderação de conteúdo por parte das redes sociais, mesmo com a existência desse dispositivo constitucional. Então, eu acho ruim ele estar lá porque confunde. E tudo que confunde não é bom para nós nesse momento. Então, para mim, na prática, não muda nada. Você entende o que eu quero dizer? O fato de estar lá não muda, porque o projeto de lei ele tem obrigações claras para os agentes públicos, detentores de mandato. A referência à imunidade não muda a existência da imunidade, nem a necessidade da plataforma moderar quando o parlamentar. A gente tem vários casos, Daniel Silveira, por exemplo, né? Então, assim, agora é o problema da ambiguidade e do próprio debate sobre imunidade parlamentar que se tornou mais complexo. Tem determinadas coisas da nossa legislação, do nosso direito, que estão, de alguma maneira, ultrapassados e precisam ser revisados diante do novo cenário de comunicação. Esse é um deles, mas essa é uma polêmica que tem lá no projeto. E eu diria que tem uma quarta, diga. Não, diga. E eu diria que tem uma quarta, que é a referência à equiparação das plataformas de rede social a meios de comunicação social para fins da Lei Complementar 64. O que é esta lei complementar? Então, ninguém está equiparando, né, as redes sociais à Constituição, as obrigações previstas nos artigos 220, 221, 222, não tem nada disso. É a lei complementar. O que diz a lei complementar? O uso abusivo dos meios de comunicação social pode ser alvo de inegibilidade, cassação de mandato. Então, é uma questão voltada para o uso abusivo do poder econômico e do poder político de meios de comunicação social. Nesse sentido, eu acho que faz todo sentido, porque você não pode ter o uso abusivo do poder econômico, do poder político nessas plataformas de rede social que se equiparam à Lei 64. Então, há uma polêmica, por quê? Porque há pessoas que dizem que essa equiparação pode ser entendida como uma equiparação à radiodifusão, que é uma concessão, à obrigação do direito de resposta, porque agora eles serão considerados meios de comunicação social, a questão da propriedade, mas não é isso que está dito lá. É muito explícito o comando. Então, também tem umas polêmicas que forçam um pouco a mão, mas ela existe, então por isso achei importante citar. Mas é bastante interessante que as pessoas vejam o que está escrito lá. Ninguém está dizendo que agora eles serão considerados meios de comunicação. É o uso nos termos da Lei Complementar 64. Nesses debates da PL das fake news, já que ficou chamado desse jeito, ganhou esse apelido, o tema, então, de quem é a responsabilidade moderadora não foi tratado, ou seja, o modelo continua a ser que a moderação é das plataformas e não da justiça. Eu vou ser mais concreto. É assim, hoje as plataformas podem excluir quaisquer mensagens, quaisquer usuários que assim o desejem. É um espaço privado.
Eu posso ser excluído, você pode ser excluído, nós podemos reclamar da exclusão à própria plataforma. Pode-se até, teoricamente, reclamar à justiça, mas detém o poder de moderação são as plataformas. Mais ou menos, Breno. Por quê? Porque a gente, como eu disse, não mudou o regime de responsabilidade. Elas não são responsáveis solidárias, elas podem fazer a moderação, mas se estabeleceu regras. Então, eu vou dar um exemplo. No caso de agentes públicos, né? Caso elas moderem uma conta de um agente público, então vai lá e suspende a conta. E aí vou dar um exemplo bem polêmico aqui para o nosso pessoal jogar pedra em cima da minha cabeça, né? Porque a gente adora bater palma e não pensa nas consequências, né? Então, ele vai lá e baniu o Trump. O Facebook baniu o Trump. Claro. Eu fico perguntando, por mais que se odeie o Trump era o presidente dos Estados Unidos. O Facebook, unilateralmente, como empresa privada, tem o direito de banir o Trump? Eu acho que não. Eu também acho que não. Eu acho que não. Agora, se houvesse uma ordem judicial para banir o Trump, eles deveriam banir o Trump, certo? É diferente. Mas hoje, então, esse poder de exclusão está nas mãos da plataforma. Mas, se o PL 2630 for aprovado, tem um dispositivo lá, que eles podem retirar uma conta ou um conteúdo do ar, no caso de autoridades públicas. Se eles fizerem isso e houver uma ordem judicial exigindo a restauração daquele conteúdo, eles são obrigados a restaurar o conteúdo em 24 horas. Então, ou seja, eles têm o poder da moderação, mas eles são obrigados a restituir caso moderem equivocadamente. Então, assim, a gente inverteu um pouco, porque, de alguma forma, vincular a obrigação de moderação a uma ordem judicial, né? Eles só podem moderar se houver ordem judicial, é que as pessoas precisam entender isso. É diferente. Então, se eles só podem moderar mediante ordem judicial, pode ser tarde demais, porque uma ordem judicial pode vir e pode, né? Então, vamos supor em situações sensíveis. O Bolsonaro falou aí, sei lá, ou qualquer pessoa falou uma coisa que atente contra a vida das pessoas, convocou para as pessoas saírem armadas para matar o Lula. Sei lá, você está entendendo? Estou pegando casos absurdos. A plataforma pegou isso e tirou do ar. Se ela não tira do ar rápido, o dano que aquilo pode causar é muito grave. E eles têm formas de retirar rapidamente esses conteúdos do ar. Então, proibir as plataformas de moderar, ou seja, vincular a ação delas única e exclusivamente à ordem judicial, é errado. Por outro lado, como que a gente pode fazer? Moderou político, autoridade, de forma equivocada, a autoridade entra com habeas corpus e ela é obrigada a restituir o conteúdo. Nos Estados Unidos, por exemplo, eles não restituíram a conta do Trump. Aliás, o conselho do Facebook baniu por 6 meses, nem me lembro agora mais, enfim, e continua banido. Aqui nós não estamos dizendo que, opa, e aqui não. Baniu. E se houver uma ordem judicial dizendo, olha, isso aqui foi equivocado, não há nada de errado com esse tipo de manifestação, a plataforma vai ter que restituir o conteúdo em 24 horas. Então, é tudo muito complexo. Foi a maneira como se encontrou de não proibir elas de moderarem, porque alguma moderação é importante, mas delas terem que respeitar a ordem judicial e o Estado democrático de direito no Brasil. Reduziu, vamos dizer assim, moderou o poder de moderação. Exatamente.